nosso primeiro encontro, eu comentei um pouco ali sobre a ferramenta, né? De um modo geral, o que ela fazia, e que ela se baseava em média de elementos finitos, né? Comentei também para que serve, na verdade, FreeFEM para a gente, né? Que estuda equação de diferencial parcial. Ela basicamente é uma ferramenta para computar equações diferenciais parciais, diferente, por exemplo, do MATLAB, que o MATLAB você consegue trabalhar em problemas de equações diferenciais, equações diferenciais ordinárias, né? É uma ferramenta mais completa. Então, o FreeFEM, pelo fato de ser desenvolvido apenas para EDPs, tem essa vantagem, né, que para os EDPs, que tem um software próprio para eles e que tem uma alta capacidade de desempenho e de evolução de informações. Tá? Então, na primeira aula falamos disso, né? No nosso segundo encontro comentamos a equação do calor, né? Eu até que passei um pouco meio que diagonal ali na hora de programar os dados, ou seja, eu não comentei linha por linha o que dizia cada código. Então, eu deixei isso para fazer hoje no problema da equação da onda. Então, o que vai ser feito aqui na equação da onda, depois você pode retornar para a equação do calor, que você vai conseguir entender os passos, o que foi feito ali. Pois bem. Então, essa é a nossa última parte, a parte 3. Aqui é o nosso cronograma do encontro de hoje. Vai ser o problema da onda, tá? Eu vou falar qual é o problema, vou descrever um problema para ele, vou olhar para a solução do problema, e assim como no encontro anterior, nós comentamos problemas com condições de fronteira mista. Né? Primeiro consideramos Dirichlet, depois olhamos ali para um domínio que tinha duas partes. Uma parte era Dirichlet, a outra parte era Neumann. Né? Mas nós não fizemos nenhuma simulação usando essa condição mista na fronteira, nenhuma. Então, isso vai ser feito hoje, tá? Essas ligações externas aqui, né, basicamente eu vou comentar algumas possibilidades. Existem N possibilidades, né, N maior que 2, de softwares que você pode conectar com o FreeFEM. Né? Como quando eu falo conectar, é você gerar informações neles e trazer para o FreeFEM. Seja para computar um resultado, seja para plotar figuras, enfim, você consegue trazer de outros lugares para o FreeFEM. E, pois bem, né? Vamos começar. Antes de mais nada, esse slide que eu vou pular, eu vou deixar ele para depois, tá? Porque aqui, na verdade, eu deixo para vocês disponível uma sequência de códigos, né? Que quando você for escrever um programa, você vai precisar, por exemplo, plotar a solução do problema, você vai precisar agregar uma malha, né, ao seu domínio que foi discretizado, você precisa de algumas informações que vão te mostrar como é que os seus plots vão ser feitos. Por exemplo, se você pega um problema em que ele tem, sei lá, 20 processos de iteração no tempo, alguns desses comandos aqui vai dizer para a gente o seguinte, ó, a cada passo, eu quero visualizar o que acontece e a tela vai parar. Mas, se me interessa apenas a solução final, eu posso definir um desses comandos para evitar que isso aconteça. Ou seja, ele vai plotando sem ter que dar uma pausa, tá? Então, eu vou comentar esses comandos posteriormente. Pois bem, claro, isso aqui estou colocando hoje, porque, na verdade, isso é a continuidade do slide de ontem. Tá? Então, como ontem ficou muito puxado, eu deixei para comentar hoje. Então, eu volto nele daqui a pouco, tá bom? Então, é por isso que eu chamo de comandos úteis, porque realmente são bem úteis. Pois bem, agora nós vamos comentar um pouco da equação da onda. No nosso primeiro encontro, foi feito isso, né? Nós falamos um pouco da equação do calor, falamos um pouco da equação da onda. Desculpa, gente, eu acho que tinha uma coisa. Não, alguém mandou algo aqui. Bem. Pois tá, então no nosso primeiro encontro nós comentamos algo sobre a equação do calor, sobre a equação da onda, né? Nós comentamos assim por cima, e outros problemas também, né? Falamos do problema de Laplace, falamos, enfim, de outras equações diferenciais parciais. E tá, então nós
dentre aqueles exemplos, tá? Isso aqui a gente pode, vamos tirar isso aqui por enquanto, tá? Vou deixar só 0t aqui. Então, nesse problema, nós comentamos a equação da onda, em que era uma equação que descreve o movimento ondulatório. Não necessariamente, quando você fala em onda, você tem que pensar em onda de mar, em onda, não. Né? Existem formulações próprias para a equação de ondas no oceano, Existe uma equação própria para uma onda eletromagnética, para uma onda sonora, sim. Todos esses problemas têm descrições próprias, tá? Mas, de modo geral, isso vai caracterizar para a gente uma equação da onda, tá? Então, esse vai ser o nosso problema. No nosso encontro anterior, né, nós comentamos aqui que, dado um determinado conjunto, né, nós tínhamos um ômega contido no Rn, né, subconjunto Rn. Então, nós tomamos aqui, no caso, foram duas variáveis, porque agora estão em R2, né? Então, você pode imaginar que seja x1 e x2, por exemplo. Eu botei xy porque são as coordenadas mais usadas, né, no plano. Mas poderia chamar de x1 e x2 sem problema algum, tá? Então, como estou no plano, né, x e y. Se eu tivesse um espaço n-dimensional, você consideraria apenas x pertencente a ômega que está contido no Rn. Então, esse x para a gente iria denotar n entradas de x, né? Até xn. Beleza? Pois bem, então como nós estamos no R2, a nossa restrição são as duas variáveis. E como é um problema de evolução, né? Por que é um problema de evolução? Porque nós temos a variável temporal aqui. Então, como ele é um problema de evolução, nos interessa também saber o que acontece no tempo. Em cada etapa de tempo nos interessa. Quando o tempo é igual a zero, quer dizer que, bem, tá parada ali a solução, né? Então, essas soluções basicamente fazem o quê, né? Então, se eu pegar um domínio qualquer, a solução de um problema como esse, ele está evoluindo em todo o ômega, com uma determinada variação de tempo, né? Onde parte do tempo zero vai até um tempo t, por exemplo. Então, vai me interessar saber o que acontece com essa equação evoluindo em cada uma região assim, né? Em cada passo de tempo. Então, eu vou pegar cada passo de tempo e vou ver o que está acontecendo com a evolução dessa equação nesse domínio. Pois tá. Então, como eu falei, né? Se nós temos o t, que é o tempo igual a zero, está parado ali. Tá? Como nós temos duas derivadas em t, né? Nós temos que saber o que acontece com a solução, bem como com a primeira derivada da solução. Tá? Então, isso vai nos dar informações sobre a solução, né, em cada passo de tempo, em que aqui para a gente vai ser chamado de condição inicial. Então, essas vão ser as nossas condições iniciais para esse problema. Também comentamos lá no encontro passado que nós poderíamos analisar condições de Dirichlet, de Neumann, né, e para a nossa simulação, de quarta-feira, nós usamos condições de Dirichlet. Né? Ou seja, nós tínhamos apenas que sobre a fronteira, nós tínhamos informações da solução na fronteira. Tá? Já Neumann não. Ele nos fala a ideia de... Bem, ele nos fala o seguinte, que sobre a fronteira eu quero informações sobre a derivada normal. Tá? Ou seja, informações de fluxo. Então é isso que eu vou olhar agora. Pois bem, como nós estamos buscando implementação, claro, nós sabemos que sob determinadas condições, para essa minha função f, nós temos que um problema como esse, ele vai possuir solução, né? Nós conseguimos os espaços de soluções, os espaços sobre o level onde mora soluções desse problema, né? Então, isso tudo, essas informações são bem conhecidas. Tá? Então, nós estamos buscando implementar a equação da onda. Tá? Pois bem, então primeiro vamos definir quem é essa minha função aqui, tá? Essa minha função vai ser um termo chamado termo força, né? Ele vai estar atuando também nos pontos do domínio, né? E ele vai ter uma influência sobre o comportamento dessa equação. Tá? Então, quando a equação está evoluindo na região conforme o tempo, dependendo de como essa função se comporta, o problema pode evoluir de maneira distinta.
Pois bem, eu também estou condicionando aqui que na fronteira, né, na condição de Neumann, nós vamos considerar aqui G igual a 1, tá? Nós vamos considerar o T, o nosso tempo, dessa maneira, da mesma forma que foi dito no encontro anterior, porque nós vamos discretizar no tempo, tá? E isso aqui vai nos representar o dt. Tá? Então, esse tal vai nos representar o dt. Tá? Pois bem, a pergunta natural seria, mas por que dt? Bem, se nós queremos derivar u com relação a t, nós temos o quê? ddt de u, não? Então, esse dt para a gente vai significar isso, tá? Então, para fins de programação de dados, 1 sobre tal vai nos representar isso aqui, que eu estou derivando u no sentido t. Tá? Só que eu tenho duas derivadas. Bem, então posso chamar um tal grande, né? Claro, não existe esse tal grande aqui. Mas ele pode ser definido como sendo tal. Tá? Mas isso a gente vai ver na hora de programar os dados, tá? Pois bem, então nós já sabemos que o nosso problema aqui, que foi dado no sentido abstrato, mas nós podemos condicionar essas funções, né, dar cara para elas, porque nós estamos buscando a solução computacional, então nós sabemos já que essa f está aqui. A nossa g vai estar aqui. Nós vamos, obviamente, precisar das condições iniciais, que é onde o programa e o problema vai arrancar, que vai ser nesse caso específico, vamos considerar as condições iniciais sendo iguais a zero, tá? Isso aqui vai ser a nossa variação temporal, né? E aqui vai ser o dt. Pois bem, o que eu fiz no nosso encontro passado? Eu comentei sobre o processo de discretização no tempo. Por quê? Nós temos aqui duas derivadas temporais, então é necessário a gente saber o que está acontecendo em cada passo de tempo. Como é que está variando isso aqui? Né? Então, é por isso que eu considero esse t dessa maneira, tá? Então, cada passo de tempo, ou seja, para cada variação pequenininha de tal, eu vou ter uma quantidade x de iterações, e o t vai ser escrito dessa maneira. Pois tá. Então, claro, se nós queremos encontrar essa derivada, na verdade, nós conseguimos uma boa aproximação. Novamente, a gente pode imaginar uma expansão da série de Taylor. Né? Então, você vai ter o quê? Vai ter a derivada de primeira ordem, derivada de segunda ordem, né? Vão aparecer esses termos aqui, e vai te interessar apenas a de segunda ordem, você vai fazer a expansão da série de Taylor e vai fazer com que os elementos... Não vai fazer, na verdade, né? Esse é um comportamento natural. Os elementos que vão indo para a cauda vão indo para zero. Tá? Então, é por isso que nós vamos encontrar soluções aproximadas, não soluções exatas. Então, quando nós estamos no software, trabalhando nos elementos finitos, nós buscamos soluções aproximadas em um espaço de dimensão finita, que nós chamamos de VH, e isso nós queremos que se aproxime de uma solução U, que vai ser a solução real do problema, em um determinado espaço V. Então, nós vamos ter uma solução aproximada, e essa solução aproximada vai ser escrita em função dos polinômios interpoladores de Lagrange, e o grau do polinômio interpolador de Lagrange, nós comentamos no encontro passado, que você define aquilo que vai ser para ti necessário. Tá? Então, nós vamos ter as soluções aproximadas, né, nesse espaço de dimensão finita, para a solução exata, ou uma solução que nós temos pelo menos uma ideia que seja uma solução exata, no seu determinado espaço de soluções. Tá? Então, é isso que nós temos. E, basicamente, quando nós fazemos isso, nós estamos olhando para o método de Galerkin. Bem, eu chamo de Galerkin, mas um russo uma vez falou que é Galerkin. Bem, fui chamar de Galerkin e o método de Galerkin basicamente nos diz isso, né? Nós temos que buscar um espaço de dimensão finita, onde vão morar as nossas soluções aproximadas, e ela vai ter que convergir, se o problema tem solução, essas soluções aproximadas vão convergir para a solução do problema. Tá? Então, é isso que é feito. Então, quando eu vou discretizar em relação ao tempo, é isso que é feito também, né? Fazendo um limite quando o tal vai para zero, nós vamos ter essa igualdade, né? Mas, na verdade, se nós tirarmos o limite, a gente vai ter uma aproximação, porque vai ter os caras
os caras da cauda que vão zerar, né? Vão ser muito pequenos. E a gente faz essa pequena modificação, né? Só para escrever uma linguagem que a gente possa entender. Porque da forma como está aqui, né, a forma discretizada, beleza, isso ocorre de maneira clara. Tá? Então a gente precisa reescrever o nosso problema, que aqui a gente está na variável u. Né? Nós estamos na variável u, que depende de x, depende de y e depende da minha variação de tempo. Então, o que eu fiz no encontro passado? No encontro passado, eu fiz o seguinte, ó, eu reescrevi. Quando aparece uma expressão dessa forma aqui, né, mt, né, que vai ser mtal, perdão, né? Mtal, quando aparece uma expressão como essa, com variação temporal dessa maneira, nós escrevemos isso como sendo o xy, e é assim que o programa vai entender também, tá? É uma forma de reescrever. Então, considerando que o T tem esse formato, quando você der um passo avançado no tempo, né, porque é isso que está acontecendo com o tempo. O tempo anterior é T. Se eu estou somando com tal e eu sei que o tal é um valor positivo, eu estou avançando no tempo. Tá? Então, a gente pode reformular o nosso problema. Então, eu estou olhando para onde aqui? Eu estou olhando só para essa equação. Tá? Então, eu estou olhando só para essa equação e, até o momento, só para o primeiro termo dele. Eu quero reescrever esse primeiro termo em uma determinada linguagem que o programa vai entender. Aí, eu não sei se todos que estão aqui estão bem situados, mas se alguém, por exemplo, não está entendendo o porquê disso, né? Ou se alguém faltou no conto passado, o porquê disso é que eu tenho que buscar uma forma de escrever o problema, né, com a sua formulação fraca, sua formulação variacional, porque o FreeFrame, ele aceita isso como uma linguagem de programação. Então, tem que passar o problema para a formulação fraca dele, né? Ou seja, multiplicar com uma função teste, pegar por partes, aí você define o operador bilinear e reescreve o problema, né? Multiplicando com uma função teste, você vai encontrar uma expressão para ele, e feito isso, você consegue reescrever nessa linguagem que o FreeFrame vai entender. Então, a partir dos elementos finitos de U, né, reescrevendo esse cara dessa maneira, nós vamos ter uma reformulação, e nós vamos ter a aproximação dessa derivada dessa maneira. Tá? Então, como eu falei anteriormente, a gente vai olhar para isso aqui, né, que vai ser uma solução aproximada para a gente em cada passo de tempo, tá? E ela aproximadamente vai ser isso, né? Como eu falei, quando tal é pequeno, né, esse cara tende a zero com elementos de potência de tal maior que 2, né? Então, essa cauda aqui vai ser bem pequena, vai ser para zero, então eu preciso botar uma aproximação, tá? Então, aqui é a forma de escrever o problema aproximado. Pois bem, o que é que me interessa aqui? De modo geral, o que é que vai me interessar aqui? Bem, vai me interessar aqui encontrar uma aproximação para a solução aproximada do problema real. Então, o que a gente tem como problema real mesmo? Bem, o problema real está aqui. Tá? A solução do problema real é um determinado U, que vai depender de x, y e t. Por feio, não? Bom, vai depender de x, y e t. Pois bem, acontece que agora eu reescrevi essa derivada por uma aproximação. Então, uma coisa que você pode ver é o seguinte, quando a gente busca a solução, a gente está buscando a solução em um ponto do espaço em um determinado tempo. Tá? Se nós queremos a solução no tempo final, vai nos interessar o quê? Nesse caso aqui, se eu quero a solução no tempo final, vai me interessar U de x, y. Bem, eu posso botar um t grande, né, que é o meu tempo final. Isso vai me interessar como solução no tempo final. Isso é minha solução no tempo final. Claro, se o t está no intervalo 0, t grande. Então, isso vai ser minha solução nesse ponto no tempo final. Tá? Então, se nós queremos encontrar uma aproximação entre a solução no espaço de dimensão finita, solução aproximada, nós devemos, na verdade, garantir que essa minha UM mais 1, que foi obtida como uma aproximação, né, ó, essa aqui é a aproximação derivada com relação ao t. Né? Ou seja, nós vamos olhar para isso aqui com uma aproximação, e isso aqui vai ser uma solução aproximada. Tá? Então, o ideal é que essa minha solução aproximada, ela vá para
para a solução esperada do problema. Tá? É isso que a gente quer que ocorra. Tá? Então, esse método, o método de diferenças finitas, me ajuda a reescrever o problema de modo que eu consiga uma boa aproximação para esse termo estar sendo derivado duas vezes no tempo. Né? No caso da equação do calor do ponto passado, nós só tínhamos uma derivada no tempo. Pois bem, então esse termo foi reescrito. Tá. Eu sei assim, mas e por que que também? Por que que também? Porque a partir do momento que eu saio do meu problema real, eu passo para uma discretização, né? Ou uma aproximação por elementos finitos, ou diferenças finitas, né? Eu vou estar trabalhando agora um conjunto de soluções aproximadas, porque eu estou aqui no passo m mais 1, m menos 1, né? E isso, na verdade, são aproximações em algum determinado passo de tempo, né? Porque o que vai representar para a gente o m? O m nos representa o passo de tempo, não é isso? Tem um ponto xy, no passo de tempo, eu vou ter que essa solução vai ser atualizada. Tá? Então, como eu estou agora olhando para um problema aproximado, eu tenho que escrever todos os elementos em função desse problema aproximado. Tudo bem? Então, esse primeiro termo aqui, ele se reescreve dessa maneira, né? O m mais 1, menos 2 o m menos 1. Eu não preciso aqui botar xy, porque implicitamente está acontecendo isso. Né? Então, da mesma forma, né, nós tínhamos o Laplaciano, né? Como agora vai depender da solução do problema, a solução vai ser em um mais 1, né? Então tudo se atualiza dessa maneira. Aí você, tá, mas e por que isso está um 0? Só está o 1. Bem, veja que isso aqui ó, é uma solução que está sendo atualizada na evolução do tempo, porque n atualiza o tempo. Então, isso aqui é uma aproximação dessa segunda derivada com relação ao tempo. Então, tudo isso está sendo atualizado no passo de tempo evolutivo. Como eu tenho que o zero é justamente a solução do tempo zero, não tem por que botar o m aqui, não tem por que eu aproximar no tempo zero. Porque no tempo zero, aqui vai ser quem? Zero. Né? Ou seja, quando é zero, é porque eu não estou olhando para o t. Então, vai ser o próprio zero. Tá? E o 1 também, não tem por que atualizar ele, né? Ou seja, escrever em função de n, porque o 1 para a gente vai ser a derivada de u, né? Com relação a t no tempo zero. Então, como aqui não vai ter tempo, então eu posso escrever dessa maneira. Então, não preciso escrever a expressão em função de n, tá? Mas a condição de fronteira precisa ser atualizada porque ela depende da solução em cada passo de tempo para poder atualizar a condição no contorno, tá? Por que isso? Porque se eu estou aqui, o meu problema está aqui dentro, em ômega, tá? O meu problema está em ômega. Mas a condição de fronteira está aqui, né? Então, o que acontece? Então, aqui eu tenho d ômega. Eita. Aqui eu tenho d ômega. Como eu estou olhando para o problema evoluindo em cada passo de tempo, então imagina que... Eita. Vamos lá, né? Vamos usar os recursos aqui porque sofre menos, né? Então, imagina o seguinte, que eu estou numa figura como essa, tá? Em que eu vou ter uma atualização em cada passo de tempo dessa mesma região. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou girar a mesma região, tá? E em cada passo de tempo eu vou ter isso. Então, por exemplo, no tempo zero, quando o tempo foi igual a zero, tem aqui. Quando t for igual ao primeiro tempo, vai ser nesse ponto, né? E assim sucessivamente. Assim eu vou analisar o que está acontecendo nesse plano toda vez que ele for deslocado com relação ao tempo, né? Ou seja, eu vou evoluir o tempo aqui, a mesma região, né? Só que em tempos distintos. Então, é por isso que eu tenho que atualizar também a condição de fronteira, porque o problema está sendo atualizado todinho no meu domínio. Esse é o domínio. Só que em cada passo de tempo também tem que ser atualizado. Aqui já atualiza automaticamente a solução, tá? Em cada passo de tempo. Mas se nós não atualizarmos a condição de fronteira, o que vai acontecer, né? É complicado. Então, quando nós escrevemos dessa maneira, a gente está atualizando também em cada passo de tempo, né? Porque n vai indicar essa evolução no tempo da derivada normal. Então, as condições de fronteira também vão ser atualizadas em cada passo de tempo. Então, nosso problema está bem declarado, né? Então, na verdade, quando eu olho
Para isso aqui, eu vou estar olhando, na verdade, para uma aproximação daquele nosso problema, né? Ó, que é o TT menos uma constante laplaciana de U igual a F. Né? Ou seja, eu estou olhando para um problema aproximado para esse problema. Então, esse problema é o problema que nós temos no espaço de Sobolev. Isso aqui vai ser no espaço de dimensão finita, né? E agora eu vou analisar o que acontece com isso computacionalmente. Tá? Então, é assim que... uma forma de ver, né, como escritizar o passo a passo, é essa. Tá? Aí você, mas como é que foram obtidos esses termos aqui, né? Se vocês lembrarem do nosso encontro passado, nós olhamos para o T e nós, tivemos uma certa aproximação para ele por um passo de tempo regressivo, não foi? Nós olhamos para um M, foi o M x, y, bem, não precisa botar total, né? Foi o M x, y menos, foi mais um, perdão, tá? Menos o M, né? xy sobre essa pequena variação que eu chamei de tal posteriormente. Se eu tenho um TT, estou derivando isso aqui normalmente com relação a T. Então, eu vou fazer o quê? Ó? Vou derivar também isso aqui com relação a T. Ou seja, eu vou ter que fazer novamente o que foi feito aqui, eu vou ter que fazer novamente com cada um desses elementos. Tá? E quando eu fizer isso novamente, vai aparecer esse cara aqui. Tá? Então, essa expressão aqui vai ser obtida de maneira bem clara quando derivar duas vezes com relação ao tempo. Tá? Então, a primeira derivada dá isso. Quando você deriva novamente, você faz novamente o mesmo processo em cada um desses termos aqui. Tá? Então, como uma expressão simples, né? Você primeiro faz com isso sobre tal, vai aparecer tal ao quadrado, vai aparecer mais 1 menos o m, né? E aqui vai aparecer, continua menos o m, e menos o m menos 1. Então, de imediato, essa expressão, ela ocorre. Tá? Então, prosseguimos. Então, voltando um pouquinho, que nós precisamos o quê? Recapitulando, nós precisamos de uma formulação variacional do problema, porque é assim que o Frame vai entender a computação dos dados. Tá? Então, não era isso que nós tínhamos? Nós olhávamos para o problema, né? Lá, o problema é esse, né? Então, antes de avançar, eu vou até fazer aqui uns rabiscos mais, para poder ficar mais claro o que está acontecendo ali. Tá? O que está acontecendo aqui é que já tem uma expressão já completa, né? A expressão ela vai ser obtida de forma simples, né? Por quê? Bem, você vê que tem um V aqui sendo multiplicado, e esse V vai ser a nossa função teste, tá? Vai ser, bem, reside nesse espaço aqui, né? Então, primeiro, né? Antes de mais nada, eu multiplico tudo por tal ao quadrado, se está tudo por tal ao quadrado, aqui vai ficar também tal ao quadrado, porque não devemos esquecer que esse nosso valor tal aqui, ele é constante, né? Foi fixado como sendo 0,5. Bem, se multiplica tudo por tal ao quadrado, você agora vai ter uma expressão como S, né? Você pode até separar os termos de outra maneira, como o n mais 1, eu posso deixar tudo do lado esquerdo, tudo depende de n mais 1, né? Sem problema, menos tal ao quadrado, c ao quadrado, laplaciano de 1n mais 1, menos tal ao quadrado, fn mais 1. Isso aqui indica que está no passo adiantado de tempo, né? E já o tudo para o lado esquerdo sobrar, vai ficar o quê? 2n menos o n. Foi isso que aconteceu, né? Aqui não está bom não, hein? Está faltando menos 1. Tá? Perdão. Percebi agora. Então aqui vai ficar menos 1. Então o que é feito mesmo quando nós queremos uma formulação fractal para o problema? Nós devemos multiplicar por uma função teste, né? E integrar por partes. Não é isso que a gente vai fazer? Pronto, foi o que foi feito aqui, ó. Então quando eu multiplico por uma função v, que eu fiz aqui isso, né? Multiplico por uma função v, então cada um desses casos aqui, ó, fica multiplicado por v.
ficar V, né? Aqui também vai ficar V, aqui também vai ficar V, enfim, né? Agora, quando você integrar por partes, primeiro tem que lembrar que quando eu multiplico por essa função V, que é a função teste, ele puxa uma derivada para cá. Isso aqui muda de sinal. Aí até nós comentamos pelo teorema de Gauss-Green, mais integração por partes, né? Nós podemos fazer isso e encontramos a cara da expressão. Tá? E aqui vai ficar, né? Aqui não tem o que fazer, né? Quando você multiplicar por V, integrar por partes, vai aparecer a mesma expressão. Tá? Então foi o que foi feito. Então, uma derivada foi puxada para V, e muda o sinal, né? Tá aqui, o primeiro termo está aqui, né? E posteriormente eu trouxe todo para cá, para o lado esquerdo, né? Ou seja, vai ficar menos isso tudo e vai ser igual a zero. Então, é isso que nós temos, né? 2 o m menos 1, né? 2 o m menos 1, e o tal quadrado fm mais 1, tá? Então, está tudo certinho aqui. E nós temos, novamente, né, a nossa condição de fronteira. Pois bem, a pergunta é, e agora, como é que eu faço para jogar essas informações no FreeFEM? Então, lembrando, quando eu olho para o FreeFEM, dentro daquela região FreeFEM, nós precisamos declarar quem vai ser a borda do nosso conjunto. Ou seja, eu estou trabalhando numa região, que está contínua, a região limitada do R2 aqui, né? Nesse caso específico aqui, tá? Mas pode ser RN também, todos os resultados aqui vão ser válidos ainda. Como eu não estou declarando quem é variável aqui, né? Tá tranquilo. Então, no nosso caso específico, nós precisamos definir quem vai ser a nossa região, tá? Quem vai ser a nossa região? A gente vai definir quem vai ser a região. Posteriormente, nós vamos agregar a ela uma triangulação. Tudo bem? E, bem, dada a região e a sua triangulação, nós precisamos definir quem são os meus espaços VH. Porque nessa região eu vou encontrar uma aproximação por uma ômega-h, tá? E essa ômega-h, ela vai ser justamente a triangulação. E por que uma aproximação? Porque, como nós comentamos no encontro passado, que se uma região for poligonal, é exata, né? Mas se não for poligonal, no caso uma circunferência, pode ser que você tenha um errozinho ínfimo ali, né, de aproximação. Quanto mais pontos você considera sobre a fronteira, melhor vai ser a aproximação, tá? Mas se não considera ponto suficiente, ele tem uma aproximação, porque você vai ter uma perda mínima ali de região, mas vai ter uma perda, tá? Então, é isso que nós vamos ter. Então, como nós sabemos que a região determinada ômega vai ser aproximada por um ômega H, isso vai ser a triangulação do nosso domínio, nós precisamos dos V-spaces, né? O que são os V-spaces? São os espaços aonde vão habitar as minhas soluções. A solução U, a minha solução V, tá? Então, isso precisa que ela habite um espaço de soluções. Então, o nosso problema, né? Agora eu vou jogar numa linguagem que o FreeFEM quase entende, quase. Então, primeiro, né? Como a nossa região é em duas dimensões, então nós temos uma integral, eu estou integrando sobre quem? Sobre ômega. Mas quem é ômega? É uma região tridimensional ou bidimensional que vai ser aproximada por ômega H. Quem é ômega H para a gente? Um pH. Como eu estou trabalhando na formulação do problema aproximado, então eu já integro sobre pH. Tá? Como eu falei, se a região for poligonal, nós vamos ter uma aproximação. Se ela for poligonal, nós temos exato. Agora, se não for poligonal, vai ser uma aproximação. Então, suponhamos que a gente vai trabalhar numa região poligonal, nós temos, por exemplo, uma igualdade. Então, quando nós estamos olhando para a região ômega, a gente vai estar olhando para a discretização TH. Então, o TH, na verdade, vai ser a união de todos os triângulos que compõem o domínio. Tá? Então, beleza. Tá, então eu trouxe para cá, né, a integral sobre ômega, que vai ser minha região TH, né, do 2D, porque eu estou trabalhando em duas dimensões, tá? E isso eu preciso declarar no programa 2D também? Precisa declarar, porque ele vai entender onde ele vai estar trabalhando.
Tá? Se tu botar 3D aqui, vai rodar o problema? Não, não deve rodar. Tá? Então, tá. Agora, isso que já foi descrito aqui, né? Ó, U vezes V, como esse U e o V vão estar nesse espaço de funções aproximadas, ele vai entender, tá? Que esse U e esse V está no espaço de dimensão finita, onde vai morar as soluções aproximadas. Então, ele vai entender que esse U, na verdade, é como se fosse o meu UM, tá? E esse V, ele entende, como ele está em VH, ele entende que ele vai ser o meu VM, tá? Então, é tudo aproximado aqui. Então, está aqui meu U, né? Está aqui meu V, o tal, declarei como tal mesmo, o C ao quadrado como C ao quadrado, o gradiente, né? Quando eu estava no Laplaciano, eu trago uma derivada, eu trago o gradiente para o V, né? Você puxa uma derivada, porque isso aqui é bem regular, não tem problema, puxa quando você quiser, né? Aqui muda o sinal. Então, tá certinho, né? Está sendo respeitado exatamente o que nós temos. E como vai ser gradiente U, gradiente V, dxu, dxv. Né? Por que dx? Porque nós estamos em ômega, e ômega é xy, né? Ou seja, são coordenadas bidimensionais, então depende de x, depende de y. Então a forma de representar isso aqui no FEFEM é escrever dessa maneira. Ah, se fosse em 3 dimensões, seria dxu, dxv, dyu, dyv, dzu, dzv? Sim. E se fosse em 4 dimensões? Aí não dá, porque como uma ferramenta computacional vai te apresentar um resultado, né, em 4 dimensões. Não tem como. Né? Não tem como. Então, beleza, né? Então, nós sabemos que tudo que foi declarado aqui, ó, nós conseguimos transcrever tranquilamente para o FEFEM. Tudo bem? Pois tá. Só que ainda tem mais uma parte, ó. Tem isso aqui tudo ainda para declarar. Então, aqui tem o sinal negativo, negativo. Então, o FreeFrame, ele precisa que você jogue tudo para o lado esquerdo. Como eu falei, você joga tudo para o lado esquerdo. Não é à toa, não, tá? Então, você traz tudo para o lado esquerdo, porque o FreeFrame faz isso. Ele pega essa parte do problema, pega tudo que está do lado direito da equação, né? E, na verdade, ele entende que tudo que está do lado direito da equação, você trouxe para o lado esquerdo, porque você consegue definir o problema dessa maneira, tá? E o que vem depois da declaração não é o igual a zero. Isso não vem. Porque internamente ele já entende que quando você está fazendo isso, você já está igualando a zero. E a próxima declaração, né, esse mais aqui, a próxima declaração vai ser justamente a nossa declaração da condição de fronteira. Tá? Então, no nosso encontro passado, nós tínhamos condição de Dirichlet, só passava a falar que era na fronteira e pronto, né? Agora, na condição de Neumann, nós temos o quê? Sobre a fronteira, nós temos essa expressão. Mas, para não ter que escrever essa expressão, nós identificamos ela como sendo a função g. Só que a função g, ela não está atuando em todo o domínio. Não. Ela está atuando somente na fronteira. Tá? Então, ao invés de estar trabalhando na região bidimensional, estou trabalhando só na borda. Só na curvazinha, né? Então, nós temos a integral de 1D, de TH. Quando você declara isso, a integral 1D TH, ele vai entender o seguinte, ó, que sobre a região malhada, né, triangulada, TH, eu vou estar atuando com G na fronteira. Então, quando você identifica isso, ele vai identificar na fronteira que está sendo feito isso. Aí você, tá, mas e se fosse um caso tridimensional? Como é que fica essa declaração? Porque aqui seria 3D, aqui seria 2D? Sim, seria 2D. Por quê? O que é a borda, né? O que é a fronteira de uma figura tridimensional? É justamente a superfície, né? A casca de tudo ali, né? Então, são regiões, né? São regiões planas, tá? Ou então curvas, né? Então você vai ter tudo isso que vai ser bidimensional, tá? Então você pode ter planos curvados, pode ter, bem, enfim, você tem uma região que é bidimensional. Pois bem, então nós conseguimos transcrever tudo para o FreeFrame, né? Ó, aqui da mesma forma. Primeiro foi tudo passo a passo detalhado. Essa segunda parte, ó, 2 UMV. Aqui eu chamei de U. Eu identifiquei dessa maneira para não confundir. Por quê? Porque para a gente,
O U vai ser a solução do problema, tá? Então, o que eu falei anteriormente é que nós queremos que o N mais 1 se aproxime de U. Então, ele vai entender aqui que eu estou buscando a solução U. Então, eu não posso declarar a mesma variável U para isso. Por quê? Porque esse U e esse U são distintos. E como assim são distintos, né? Porque esse U depende do passo N mais 1 no tempo. N mais 1 no tempo. É por isso que é bom você separar tudo que está com N mais 1, tá, do resto. Então, ó, esse aqui já vai ser para a gente já o N mais 1, vai ser o N. Então, a forma de identificar ele não pode ser a mesma. Então, ao invés de trabalhar com N aqui, eu chamei ele de UU. E lá no programa eu faço com que ele entenda o que é esse UU. Tá? É aqui do mesmo jeito. Ó. Aqui eu não posso declarar U, porque é diferente de um N mais 1. Aqui tem um N menos 1. E, bem como eu não posso declarar ele como sendo UU, porque o U está identificando o N. Então, como é o N menos 1, eu chamei de UU1. Ah, essa declaração de UU1 é padrão? Não, não é padrão. Né? Eu escolhi assim porque para mim ficou mais simples assim, mas você poderia usar outra notação tranquilamente. Tá? O que o FreeFrame naturalmente identifica é os comandos de integral, né? Alguns comandos algébricos também, ou as variáveis x, y e z. As demais variáveis você pode mudar tranquilamente e bem. Né? Basta que você declare posteriormente onde elas estão, tá? E quem são elas. Então, nós temos um problema, né? Ó, novamente, o V não tem que mudar no V, né? Porque, bem, a nossa está adjunto, então ele não tem... Ou, adjunto não, perdão, a nossa função teste, né? Então ele não vai ter problema nenhum. Estou fazendo com que evolua no tempo a minha solução. Tá? Então, aqui o menos, né? Tem esse termo, tem esse termo, tal ao quadrado, né? Chamei de F, tá? Então, onde tem F mais 1, chamei de F e V. Não preciso declarar que é igual a zero, porque o FreeFrame já entende. Quando eu faço essa declaração todinha no problema, isso aqui, na verdade, é igual a zero. Tá? Então, isso aqui eu não preciso declarar. Então, implicitamente, ele já entende isso. E a condição de fronteira, como falei anteriormente, declarada. Ou seja, nós temos a formulação do problema da onda com as nossas condições aqui, né? Condições de fronteira, com as nossas condições iniciais, programada para o FreeFrame. Então, se eu copiar isso aqui e jogar, ele vai entender? Não. Porque aqui não falta definida a fronteira, quem é o domínio, como vai ser triangulado o domínio, falta declarar o espaço VH, falta declarar um bocado de coisa. Mas, o programa para a equação, né, sem considerar as demais etapas, é esse. Tá? Então, vamos lá. Então, agora vamos escolher o nosso domínio. Tá? Então, o problema da equação da onda aproximada foi reescrito com a condição de fronteira e nós escrevemos ele para que o FreeFrame possa entender. Então, agora eu vou para o domínio. O domínio você vai escolher, né? Porque como é a região limitada do R2, é sua região. Escolha como queira. Tá? Então, vamos descrever aqui duas possibilidades de domínio para você trabalhar, tá? Então, isso aqui, a parte até aqui, ó, vai ser a programação do meu domínio, tá? Esse load medit, isso aqui vai indicar para a gente o quê? Vai indicar que, após o processo de compilação, se eu quiser visualizar a minha figura usando medit, eu vou poder, porque eu estou carregando medit. O que o medit faz? Ele te dá ele te apresenta a figura, tá? Depois do processo de computação, te apresenta uma figura malhada. E como eu falei no ano passado, ele ajuda muito na adaptação da escala da malha. Porque algumas vezes você botar o FreeFrame e não fica tão legal. Porque ele pode exatamente como é, né? Então, pode ser que você tenha uma coisa, né, muito grande, assim, com um plot de figura e fica ruim para você visualizar. O Medit ajuda a melhorar isso, tá? Melhora a visualização. Em alguns casos, nem com o Medit eu consigo melhorar a visualização. Então, por exemplo, você vai plotar uma figura e fica uma coisa horrível, né? E eu quero melhorar a apresentação dela para
botar um artigo, por exemplo, né? Eu quero botar numa apresentação, um paper, então, às vezes, Medit também não te ajuda muito a melhorar o aspecto, tá? Só que o FreeFrame tem uma possibilidade, você salvar o seu arquivo no formato .txt, né? Ou seja, é um arquivo de texto, tá? E você pode fazer a leitura dele em outros formatos. Você pode, por exemplo, ler no MATLAB. Se você buscar na documentação do FreeFrame, lá tem uma parte que fala como você transferir os dados para o MATLAB. Tá? Então, o MATLAB, sim, ele faz um ajuste de escala melhor. Ah, eu preciso saber mexer no MATLAB para isso? Não, não precisa. Não precisa. Só basta você, só basta você saber chamar a figura. Se você souber chamar a figura, tá ótimo, né? Só basta plotar o dado, ou seja, o MATLAB para ti não vai ser um ambiente de programação, vai ser um ambiente de compilação, ou seja, você vai compilar um dado que existe para mostrar a figura. Aí você pode botar um trabalho, o que queira, ou uma figura com um aspecto melhor, tá? Então, o Medit serve para mostrar a figura malhada. E, como falei algumas vezes, ela ajuda bem no ajuste de escala da apresentação da figura. O Verbosity, para que serve ele? Bem, ocorre em alguns casos que quando você vai plotar um determinado problema, ele fica te dando todas as informações da compilação de dados. Né? Então, por exemplo, qualquer página de interação ele te fala, ó, eu estou fazendo isso, isso, isso. Se você não quer ver as informações, você quer que ele te apresente apenas o resultado, você bota essa declaração. Verbosity igual a zero, que ele não vai ficar te mostrando o que há entre um passo e o outro. O que está dentro aqui desse processo de compilação? Né? O Verbosity ele evita que isso apareça. Ele te mostra um passo, te mostra o próximo passo, e tudo que está aqui dentro, né, da computação dos dados, né, ele não vai te mostrar, só vai mostrar realmente o que tu quer ver. Tá? Se eu boto Verbosity igual a 1, igual a 2, igual a 3, bem, existem... claro, se você aumenta o Verbosity, você vai aumentar a quantidade de informações que você vai obter. Até onde vai isso aqui, eu não sei até onde vai o Verbosity, mas... Bem, se eu preciso de alguma informação bem detalhada, Verbosity 1, 2, quase sempre resolve o que eu quero, né? Então depende muito do que quer visualizar aqui dentro, que você declara como esse Verbosity vai ser usado, qual vai ser o valor para ele adequado. Tá? Isso aqui também você consegue obter umas informações específicas dentro da própria documentação do FreeFrame. Como comentado na equação do calor, eu vou declarar variáveis inteiras, C0, C1, C2, C3. Para quê? Para fazer a etiquetação da minha fronteira. Tá? Por que eu quero fazer isso? Tá. Já vai ficar claro porque eu quero fazer isso. Dessa forma, como eu estou declarando, o T variando. Aqui estou falando que o T está variando de 0 ponto. Né? Vou até dar um zoom aqui. É muito pequenininho. Bem, aqui eu estou falando para vocês... me empolguei no zoom, né? Aqui eu estou falando para vocês que o T, esse T, não necessariamente é o mesmo tempo que eu estou usando lá, não, tá? Isso aqui é um parâmetro qualquer. Podia chamar de S também, tá? Talvez eu tenha até cometido esse engano, né? De falar do S para não ficar confundido com o tempo, não. Isso aqui não é o tempo, não, tá? Aqui eu estou falando para vocês o seguinte, ó. Que quando esse valor aqui, né, essa variável, tem um valor entre 0 e 1, aqui tem um intervalo entre 0 e 1, né? Ó, a declaração 0,1 quer dizer que estou indo de 0 para 1. Então, quando estiver indo de 0 para 1, né, eu vou estar desenhando a borda C01. E como ela vai ser desenhada? Aí aqui vai estar a parametrização da forma como vai ser desenhada, tá? Então, vou separar aqui. Então, aqui eu estou falando o seguinte para você, ó. Nessa borda, nesse pedaço de borda 0,1, o T, quando varia de 0 a 1, eu vou estar variando quem? Aqui eu vou estar variando apenas o X, ó. Porque o X está variando de acordo com o T. Ou seja, quando o T for 0, né? Quando o T for 0, vai ser o primeiro valor a ser considerado, eu vou ter que X é igual a quem? Menos 5. Quando o T for 1, né? Que vai ser a outra extremidade, eu vou ter que x é igual a 9,5, né? Porque vai ser 10 menos 0,5, vai ser 9,5. Então, eu sei quais são os extremos do meu intervalo para x, menos 0,5 e 9,5.
tá? Nesse caso, o y vai ficar parado, em menos 4. Então, se nós fôssemos fazer uma representação disso, como é que ficaria? Né? Então, fica da seguinte maneira. Você imagina que você tem de 0 a 1, tá? Então, só fazer um desenho aqui. Como eu estou fazendo esse desenho considerando as nossas coordenadas planas, né? Então, não vai ter muito problema aqui. Pois bem, então aqui estou falando que o x, né, o t quando vai de 0 a 1, eu vou ter uma variação de x. O y vai ser fixado. O y vai ser fixado aonde? Em menos 4. Bem, se eu estou considerando que aqui é y, né, e aqui é x, então o y vai estar fixado aqui, ó. Né? Então eu vou ter o y fixado. Então, para esse valor fixado, eu estou olhando para o x e estou falando o seguinte, ó, bora. Descreva, né, no y fixado em menos 4, descreva como é o seu desenho. Bem, aqui é uma função linear, né? Claro, considerando a parametrização em x, né? Então, eu estou falando aqui, ó, que o x vai de quem? De menos 0,5, que deve ser mais ou menos por aqui, né? Então, vai de menos 0,5 até 9,5. Então, esse vai ser o desenho de... Opa! Então, esse vai ser o desenho de x, né? Essa parte aí, por exemplo. Tá? A declaração seguinte, já me fala o seguinte, ó. Já me fala o quê? Me fala o seguinte, ó. Tá bom, então, quando o x for 9,5, o y vai variar dessa maneira. O y está variando de quem, ó? Tem 0 a 1, quando t for 0, o y vai ser menos 4. Né? Então, o y está variando assim, né? Claro, variando nesse sentido aqui, né? Nessa direção. Então, vai ser menos 4, e quando o tempo for 1, que é a outra variação, né? O outro extremo do intervalo, eu vou ter y igual a 4. Então, ele faz o quê? Ele parte daqui e vai até y igual a 4. Nem com uma ferramenta de desenhar reto, consigo desenhar reto. Enfim, né? Então, a declaração de parametrização ela é sempre feita aonde termina um, começa o outro. Termina um, começa o outro. Termina um, começa o outro. Então, se vocês forem refazer, né, essa parametrização de ponto em ponto, vocês vão ter exatamente essa figura. Então, isso aqui eu vou declarar para a gente como sendo o domínio que vai ser trabalhado. Tudo bem? Então, a primeira linha, que é essa aqui de baixo, eu dei um nome para ela ainda. Ó. É o seguinte, ó, na borda C01, estou chamando de borda C01, eu vou dar um nome, vou chamar isso de C0. Então, ele vai entender que lá dentro ele guarda a informação que isso aqui é C0. Já na próxima tampa, vai ser C1. Lá em cima, C2. Aqui, C3. Outra coisa muito importante, que quando você for gerar figuras parametrizadas no FreeFrame, você precisa seguir o sentido anti-horário, tá? Então, as figuras são feitas no sentido anti-horário, tá? Aí você, tá bom, mas o que acontece se eu fizer no sentido horário? Você não vai gerar malha. Não vai gerar malha. Ou seja, se eu faço essa figura aqui, certo? E faço no sentido horário, por exemplo, uma figura assim, tá? Então, eu vou no sentido anti-horário. Se eu vou no sentido horário, uma figura assim, o que vai acontecer? Vai ficar um buraco. Então, isso aqui tudo vai ficar malhado, tá? Com as malhas triangulares, né? E aqui dentro vai ficar um buraco. Então, é útil também você saber que, para deixar buraco, só basta que você mude a orientação da sua figura. Tá? Então, você consegue gerar buracos ali dentro. Né? Então, esse sistema é legal. Tem problemas que você precisa disso, tipo, problemas de meios porosos. Você vai pegar uma determinada região cheia de buraquinhos, né? E vai se interessa saber como é que a tua equação evolui ali, um meio poroso, né? Então, você precisa de buraquinhos e tal, então pode ser que seja útil para esse fim. Pois bem, agora nós sabemos parametrizar, né? Eu tentei fazer o passo a passo para vocês. Espero ter sido muito prolixo, tá?
Então, vamos continuar. Então, nós sabemos já como é que faz aqui a fronteira. Só que quando eu botar para plotar isso, não vai aparecer para a gente a fronteira ainda. Ou, não vai aparecer para a gente ainda a malha. Tá? Porque, ó, eu estou pedindo, ó, eu estou falando aqui, ó, que em C01, né, nessa borda C01, que nós vimos que era de baixo, vou até botar com Ctrl Z, pronto. Eu chamei isso aqui de C01, que é a borda C01, e etiquetei ela como sendo C0. Eu estou falando o seguinte, ó, quando eu olhar para C01, eu quero que você tome 40 pontos sobre esse lado. Então, o que o FreeFrame vai fazer com esse comando aqui? Ó? Ele vai olhar para o C01 e vai botar aqui 40 pontos. Tá? Igualmente espaçados. Então, a distância de um ponto e outro vai ser a mesma. Então, ele faz discretização uniforme. Tudo bem. Quando eu olho para C02, estou fazendo a mesma coisa. C02 eu chamei de C1 aqui, né? Deu nome para C1. Então, aqui 40 pontos, 40 pontos, 40 pontos. Tá? Feito isso, quando você pedir para plotar, ele vai plotar. Mas ele vai plotar para você a figura malhada? Não. Porque com esse comando aqui, eu estou plotando apenas a fronteira. O que vai ser a malha para a gente? O TH. Então, eu preciso também escrever o TH. Tá? Ou seja, eu preciso do comando TH para fazer com que a minha região vire uma região malhada. Tá? Uma coisa muito importante aqui, no momento da parametrização. Se porventura eu estiver fazendo aqui uma parametrização e aqui eu erro. Ao invés de botar menos 4, aqui eu sem querer botei menos, sei lá... Não, perdão. Se ao invés de botar aqui 9.5, botei 9. Tá? Só aqui, ó. O resto tudo aqui. Aqui eu digitei errado e não consegui. Né? Se eu botar plotar, vai plotar? Não, não vai plotar. Porque ele entende que a figura que está sendo gerada, o ponto de início de um tem que ser o ponto final do outro. Ou seja, no final, o ponto de início tem que ser o ponto final. Tá? Então, se eu errar aqui um determinado comando, ele pode até botar para ti os segmentos, mas ele não vai gerar malha da sua região. Tá? Então, aí tu não vai conseguir trabalhar numa região que não é malhada. Né? Então, tem essa vantagem também. Né? Se estiver errando algum comando de parametrização, você não vai conseguir gerar sua malha. Tá? Então, se vocês forem programar posteriormente, vocês vão certamente cair nesse tipo de problema. Tá? Eu já caí muito nesse negócio aí, tá achando, o que está acontecendo? Não está gerando malha por quê? Aí, às vezes, eu estava vendo, opa, o ponto final desse segmento não é o ponto inicial do outro, aqui está faltando 0.01, por exemplo. Então, não plotava malha. Porque não tinha como plotar malha, precisa da região fechada para fazer esse plot, tá? Então, tá. Nós sabemos, então, que a região ela vai ser descrita dessa maneira. Para plotar a região, eu consigo plotar tranquilamente dessa forma, tá? Agora sim, ó, o comando de malha, né, eu tenho que chamar, eu chamo de TH, né, mesh TH, por que mesh? Porque para duas dimensões, o comando mesh vai gerar, o comando mesh, perdão, vai malhar regiões planas. Como eu falei também no encontro passado, se eu tivesse o mesh S, ele malha a superfície. Se eu tivesse o mesh 3, ele vai malhar o volume, tá? E build mesh é um comando que vai te dizer como essa região vai ser malhada, né? Então, o build mesh vai indicar para você que a região malhada ela é triangular, tá? E a forma como os triângulos são feitos, né, respeitam uma determinada caracterização. Né? Os triângulos são os elementos de triangulação de Delaunay, como a gente tinha falado no primeiro encontro e no segundo, tá? E é encontrado em função de coordenadas baricêntricas, tá? Então, uma vez que eu sei como malhar isso, boto o comando mesh.th, ele vai gerar uma malha, esse comando internamente ele já identifica, né, engenharia interna do sistema, do FreeFrame, ele identifica como sendo malhado com as características que eu acabei de falar. E se eu quero visualizar minha figura malhada, eu boto plot.th. Então, aqui eu já tenho todos os elementos para plotar a figura. Tá? Então, eu tenho as variáveis inteiras, ao qual eu nomeei a fronteira. Eu tenho a fronteira plotada agora, né, com esses comandos aqui. Vou gerar uma malha com esse comando. Tá? Então, essa malha precisa cobrir todos esses pontos aqui.
Quando eu botei white igual a true, é porque eu quero visualizar esse plot da fronteira, tá? A malha TH o mesh TH vai malhar essa região toda. Isso eu quero visualizar, eu indico o plot. Né? Então, aqui vai plotar a fronteira. Se eu estou pedindo para você plotar o TH, eu estou pedindo para você desenhar a malha. Tá? E aí a malha vai ser realizada sobre quem? Sobre essa região. Então, você vê, está tudo conectado, né? Então, é isso que tem que ser feito no programa. Você tem que conectar as informações. Elas precisam ser conectadas para funcionar, né? Pois bem, aí você bota aqui, ó, no primeiro comando, plot boundaries. Aí você, eu acabei de descrever aqui, né, como vai ser minha região. Nós acabamos de ver que vai ser uma região retangular, né, com esses comandos que nós acabamos de dar aqui, e nós vamos plotar a primeira fronteira. Quando você plota a fronteira, que aparece para ti? Isso aqui. Aí você vai. Eu não acabei de gerar uma região retangular, porque apareceu um losango. Porque, bem, na verdade, quando o FreeFrame te apresenta esse plot da malha, ele não te apresenta ela com a visão bidimensional, não. Ele te apresenta ela em outro ângulo. Tá? Então, nada mais aqui é uma diferença de plot de ponto de vista, melhor, né? Então, se você aperta 3, né, o T, ele pega essa região e deixa ela no plano, tá? Então, o que ele está fazendo para você é plotando a região em 3 dimensões. É como se ele identificasse que tem uma variável temporal, tá? Então, se você aperta 3, ele sai de 3 dimensões e te bota a região no plano, tá? Então, se você for depois programar uma região como essa e botar plotar a malha, ou perdão, plotar a fronteira aparecer isso, não se expande. Aperta o 3 que ele vai mostrar para você a visualização bidimensional, tá? Vai ser a visualização bidimensional e vai partir para bidimensional. Bem, uma vez que eu declarei a malha, eu quero plotar agora a malha. Pronto? Então, aqui vai ser a parametrização da região, da fronteira da região. Depois que eu declarei o TH e plot TH, pronto. É isso que eu vou ter como como minha região plana. Nessa região que eu vou programar o problema, tá? Outra coisa, ó, essa malha, ela não é uniforme, tá? Ou seja, os triângulos podem ter tamanhos distintos e tudo mais, sem problema nenhum, tá? Pitágoras, mas é um problema tão grande, não, para descrever uma fronteira. Tem um caminho mais simples, pelo menos para regiões, para um quadrado, melhor, tá? Para um quadrado tem um comando mais simples. Mas nem sempre a gente quer trabalhar no quadrado, então eu acho um caminho curto que não é tão vantajoso. Aqui eu consigo deixar claro o que é cada coisa. Tá? Já no quadrado, por exemplo, eu consigo definir uma malha uniforme com um simples comando. Mesh TH, ou seja, eu estou falando para a gente que a nossa malha de elementos finitos vai estar num quadrado de tamanho igual a 1 com 20 pontos em um dos lados. Tá? Então aqui vai ser o tamanho igual a 1, né? Cada lado tem esse tamanho, e 20 vai ser a quantidade de pontos que vai ser tomado nos lados. E peço para plotar o TH, e ele dá automaticamente isso aqui. Ó. A malha aqui já foi discretizada, num quadrado de lado igual a 1, e já peço o plot, ou seja, esses comandos aqui, todos, né, que aqui eu fiz um retângulo, parametrizando passo a passo. Aqui não precisa parametrizar nada, né? Fala, qual é a malha eu quero? Um quadrado, tá bom, plota ele. Pô, já vem de graça. Então, se vocês pegarem bem um editor de C++, copiar isso, colar e apertar, bem, salva, né, em formato .edp, né, até a malha quando tu vai criando, porque, claro, a malha faz parte do meu programa .edp, né, que é um programa FreeFrame. Então, se você botar no seu editor de C++, esses comandos, salvar, depois botar no final .edp e botar para plotar, ele vai tirar isso aqui automaticamente, tá? Mas como eu falei, né, a vantagem é que quando você trabalha no quadrado, e você sabe que todas as condições de fronteira, para você estar bem claro quais são, né, ótimo. Só que é chato você identificar aqui o que vai ser cada pedaço da fronteira. Tá? Eu sei que vai ser 1, 2, 3, 4, sabe? Só que, por quê? Porque no processo de formação da malha,
Esse é o caminho que ele segue, né? O sentido anti-horário, começando da base. Tá? Só que se você tiver mais lados, o que você faz, né? Então é um pouco chato às vezes. Então, eu vou seguir esse caminho mais curto para plotar, tá? Mas nós podemos seguir tranquilamente isso aqui. Nos programas que eu faço, geralmente eu trabalho dessa maneira, porque me dá mais liberdade para poder mudar onde está minha fronteira e tudo mais, para mim fica mais claro, por mais que seja mais longo, fica mais claro para mim como as coisas funcionam. Mas eu vou botar nosso programa aqui, tá bom? Sem problema nenhum, porque, bem, é um domínio limitado do R2 e é que eu preciso para botar meu programa FreeFM. Pois bem, já acelerando um pouquinho mais aqui, dei muita atenção a esses detalhezinhos, né, mas eu acho que isso era importante. Então, os parâmetros DT e MU. Né? O que são os parâmetros DT e MU? Né? Porque tanto tempo na malha que esqueceu qual é o problema. Bem, tá aqui, né? O nosso DT, eu chamei de tal, não foi isso? Pronto. Tá aqui o nosso problema, tá? Aqui vai ser o C. Eu vou olhar, na verdade, para esse cara bem aqui, né? Ó, tal, né? Que eu preciso de tal ao quadrado. A nossa expressão na formulação variacional vai ter essa cara, então eu vou precisar de tal ao quadrado. Se eu preciso de tal ao quadrado, eu preciso declarar quem é tal, porque tal ao quadrado é tal vezes tal. Tá? Eu preciso declarar isso aqui, eu preciso também declarar minha constante. Preciso declarar tal, preciso declarar constante, preciso declarar alguma coisa mais, preciso declarar essa minha função g. Tá? Como o nosso problema tem condições iniciais, eu preciso também declarar que são as condições iniciais. Tá? Então, eu preciso declarar um bocado de coisa. Então, muita informação para ser declarada, né? Pois tá, os nossos parâmetros. Primeiro, né? DT, que eu chamei de tal, na condição anterior, né? O problema eu chamei de tal. Né? Então, entenda que lá na nossa descrição do problema, o tal para a gente vai ser, eu defini como sendo o meu DT. Tá? Então, esse DT para a gente vai ser 0,5. DT ao quadrado, considerei DT. Tá? Aquele o valor real do motion de 0,5, foi declarado anteriormente, né? E, bem, claro, eu chamei mu_c, chamei mu2 de c ao quadrado, isso aparece no nosso problema, não é isso? Cadê? Então, mu2 eu chamei de c ao quadrado, tá? Eu declarei o mu, né? Ou seja, eu falei que mu é c. Né? Ou seja, eu falei que mu é c. Então, mu2 eu chamei de c ao quadrado, porque eu preciso declarar esses caras aqui. Tudo bem? Pois tá. Então, nós já temos o domínio declarado, nós temos as constantes são declaradas, né? O que é derivada para a gente no sentido de t. O nosso domínio vai ser essa malha TH, que nós definimos agora há pouco, no slide anterior, né? Que vai ser um quadrado de lado 1, em que nós temos 20 pontos em cada uma dessas arestas. Então, essa malha é uniforme, tá? Então, se você olhar, os triângulos têm o mesmo tamanho e tudo mais. Então, nós já temos aqui, ó, os parâmetros reais, a malha. Agora vamos falar do espaço de funções, né? Nós estamos indo passo a passo. Os parâmetros, a malha, né? Então já temos coisas declaradas ali, ou seja, quais são os valores que vão ser usados, aonde vai ser usado, né? Agora a gente precisa do espaço de funções. Como eu te falo anteriormente, que nós estamos buscando uma solução 1 no espaço V, né? Que é o espaço de soluções. Mas eu preciso encontrar as minhas UM nos meus espaços de funções ou nos meus espaços de dimensão finita VH. Eu estou fazendo. Estou olhando para o meu FSpace, VH, TH. O que quer dizer esse VH, TH? Bem, quer dizer que é meu espaço de dimensão finita, VH, e ele vai estar atuando, melhor, os elementos que estão nele vão estar atuando aonde? Na malha, TH. Né? Então, por isso que eu boto VH, TH, quer dizer que o meu domínio desse espaço de dimensão finita, o domínio dele vai ser essa triangulação TH, tá? E os polinômios interpoladores para cada uma das minhas soluções aproximadas vão ser de grau P1. Então, quando eu olho para VH, TH, P1, são meus FSpace, tá? Ou seja, vai ser o espaço das funções. Então, o espaço das minhas funções aproximadas, das minhas soluções aproximadas, vai ser esse. Então, vai ser um espaço de dimensão finita
em que eu peguei o domínio de forma triangular, né? Ou seja, malhei o domínio, o FreeFrame só faz triangulações, e cada um desses triângulos vai morar uma função local, como se fosse uma solução naquele ponto. Tá? E essas soluções vão ser escritas como polinômios interpoladores de Lagrange, como combinação de polinômios interpoladores de Lagrange. No nosso caso, grau 1. Ah, e se eu quiser grau 2? Bem, bota P2. Nos slides anteriores, do encontro anterior, lá tem um conjunto de declarações sobre os polinômios que... Há alguns polinômios, na verdade, tem mais já, tá? Tem alguns polinômios disponíveis. Pois tá. Então, esse aqui vai ser o meu espaço de função. Esse vai ser o espaço de função. Então, esse aqui vai ser o nosso espaço de funções, né? E dentro dele, ou seja, primeiro eu declarei que meu espaço de funções é dado nessa triangulação e os polinômios interpoladores que definem as soluções aproximadas são P1. Agora falta saber quem são os elementos que vão estar lá. Então, vão estar U, vão estar V, né, que são a minha solução e a minha função teste. O U, que eu falei anteriormente, que era o passo anterior da solução. E o U1, que vai ser o passo anterior da solução. Porque quando nós fizemos diferença finita, apareceram esses dois termos, não foi? A minha função F, tá? A minha FF, que eu declarei lá, e a minha função G. Vão todos estar aqui. Então, toda vez que você precisar agregar algum tipo de função mais, você declara ela aqui dentro. Tá? E o nosso problema agora, né? Então, agora sim, nós já podemos declarar o problema em uma linguagem que o FreeFrame entenda. Ou seja, do jeito que está aqui, ó, eu posso só copiar e jogar no C++, salvar aqui, vou ter um problema? Sim. Agora sim. Exatamente como está escrito aqui, ó, é como eu vou escrever no FreeFrame. Tá? Então, você primeiro, antes de começar a escrever esse passo a passo aqui, você precisa declarar que isso tem um problema. E quem vai ser esse problema? Estou falando, ó, problem de wave, mas eu posso chamar de problem João, se quiser. Não tem problema, o problema é seu. Né? Como o problema é seu, você pode denominar da forma que você quiser. E para que serve esse cara aqui, por exemplo? Bem, isso aqui me serve porque, posteriormente, eu vou precisar computar os dados. E, quando eu for computar dados, ele vai me perguntar, tá, quem é o problema para o qual eu devo computar esses dados? Então, você tem que declarar que o problema é esse. E esse problema, ele vai estar trabalhando em cima de U e V, em que vai ser a minha solução e a minha função teste, né? Então, eu preciso da solução da função teste. E o resto já foi declarado anteriormente. Por quê? Porque o FF já foi declarado, é abstrato. O G foi declarado, também em formato abstrato. O DT2 foi declarado anteriormente, como sendo uma constante, né, um valor real. O mu também, ó, o mu2 está aqui, ó, o mu, né, e o mu 0.5. Então, está tudo declarado. Né? Então, as funções, na verdade, desconhecidas, que vão estar trabalhando diretamente para a solução do problema, vai ser U, que vai ser meu candidato à solução, e o meu V, que vai ser a função teste. Tá? Então, quando você reescreve o problema, se você olhar a forma como está aqui, e olhar aquela formulação anterior, essa bem aqui, ó, é a mesma. É a mesma. Só que aqui, o que eu fiz? Eu declarei apenas o F-space, né? Ou seja, a função dos espaços. E esse tal aqui também mudou, né? Então, basicamente foi isso que foi feito de modificação. Tá? Então, pode olhar, é o mesmo problema. Tá? O que muda também aqui, ó, que eu declarei essa função FF, e em FF eu vou ter tudo que estava do lado direito. Pode também fazer isso, para encurtar um pouco o seu programa, né? E, por fim, a nossa condição de fronteira, que tem que ser declarada. Tá? Então, beleza. Nós temos já a declaração do problema e vamos avançar, né? Então, nós já temos o quê? Os parâmetros iniciais, nós já temos o domínio, nós já temos o problema, tá? E agora a gente precisa saber o que fazer com ele. Então, primeiro, né? Nós precisamos de um intervalo de tempo, tá? Então, meu tempo vai ser um tempo real, vou chamar de 0, um ponto de partida. Tá? Então, quando eu declaro esse meu problema, vai ser meu tempo inicial. Quando eu falo que U igual a 0
U1 igual a zero são as condições iniciais. O que vai ser esse U1 igual a zero e U1 igual a zero? São as condições iniciais da solução e da sua derivada. Tá? E aqui, ó, eu vou declarar as instruções para você fazer com que o seu programa plotte. Tá? Eu vou botar o programa completo aqui. Então, o que eu vou fazer aqui, né? Então, primeiro observe que nós temos o valor de m. Lá da nossa diferença finita, nós vimos que esse m, como é ele, né? Então, eu vou pegar o m de 0 até 10 sobre dt, tá? Eu sei que vai ser dt, então ele vai analisar os m's de 1 em 1, tá? Dessa forma, tá? Como dt é 0, dt é 0,5, então ele vai plotar 20 dados, né? São 20 m's distintos que ele vai fazer essa análise. De acordo? Porque eu estou iniciando de m igual a 0. Tá? Só uma informaçãozinha aqui, deixa eu declarar ele. Tá. Então, ele está iniciando de m igual a 0. Tá bom. Então, vai ser 10 sobre dt. Só que 10 sobre dt é 10 sobre 0,5, porque eu declarei anteriormente que o dt é 0,5. Está aqui o dt declarado? Então, aqui vai dizer para a gente não dar de plots. Bem, isso aqui nada mais é do que 5 sobre 10, 10, 100 sobre 5, então isso vai ser igual a 20. Então, vão ser analisados 20 valores, que vai estar sendo considerado pontualmente. Então, ele vai atualizar dessa maneira. Então, o que eu faço aqui? Ó? Eu coloco essas chavezinhas aqui, porque tudo que está aqui dentro vai estar amarrado a essa instrução. Tá? Então, tudo que estiver aqui vai ajudar o programa a evoluir associado a essa instrução. Ou seja, evolua em cada passo de tempo, dessa maneira, né, que você vai ter a solução. Pois bem, então, como é que eu vou atualizar o tempo? Bem, como eu tenho um tempo inicial, quando eu vou no plot, bem, o próximo tempo, né, dessa forma programada, eu entendo o seguinte, é que o próximo tempo, tipo aqui um T2, né, ele vai ser o T1 mais DT. Bem, o T1 para a gente é o primeiro tempo, o T0, né, primeiro tempo. Então, você pode imaginar, pronto, melhor, que o T0, que o T1 é o T0 mais DT. O DT é 0,5. Então, quando eu olhar para o meu T1, eu vou ter 0,5. Quando eu olhar para o meu T2, vai ser T1 mais DT. Então, eu vou ter 0,5 mais 0,5. E assim ele vai atualizando de 1 em 1. Tudo bem? Então, essa vai ser, com essa declaração, eu vou estar dizendo que está acontecendo isso no processo de evolução de tempo. O termo de força eu declarei como sendo x vezes y vezes t, ou seja, ele vai estar evoluindo de acordo com o deslocamento da minha variável espacial no tempo, tá? A condição de fronteira que eu chamei de g, né? Ó, que eu chamei de f, eu chamei de g. Bem, não tá problema, né? Vacilei de botar o sistema ali. Eu chamei aqui de f, ó. Eu chamei aqui de g. Então, a f vai ser meu termo força e o g vai ser minha condição de fronteira, tá? Pois bem, não foi isso que eu fiz. Declarei minha f, termo força, minha condição de fronteira de nano está aqui, tá? O meu ff, que eu falei anteriormente que ia declarar, ó, né, ele contém as informações que estavam do lado direito da minha expressão. Pois bem, é declarado dessa maneira, né, porque é isso que aparece do lado direito da equação, tá? E, bem, feito isso, como é que ele vai atualizar as minhas informações? Então, primeiro é o seguinte, ó. Esse UU aqui nos representa o zero, né? Como eu falo, o zero, entenda que está no tempo zero, tá? O UU1 vai me dizer quem é o T em zero. Quando eu considero, por exemplo, UU igual a U, estou dizendo o seguinte, ó, que uma vez que o programa lê isso aqui, né, e computa seus dados, ele vai atualizar minha condição inicial, ou seja, o que eu tinha como sendo, bem, uma solução para o zero, como o nosso problema ele vai assim, né, ó, o m mais 1, e nós temos aqui ó, um determinado um e o m menos 1, o que acontece? Acontece que, quando eu olho para m, por exemplo, aqui m igual a 0, né? Acho que seria até legal se fosse colocar aqui m igual a 1. Porque quando tem um m igual a 1, aqui eu obteria o 0. Tá?
Se eu tenho o 0, se eu declaro também que é o 0, que foi declarado, eu consigo obter aqui o 1, e aqui o 2, e assim sucessivamente, um está ligado ao outro. Mas, como não fiz dessa maneira, né? Então, o U vai ser atualizado conforme o anterior, né? Então, nós temos o U como solução, nós temos o U1 como sendo o 0 e o U1 como sendo esse cara, né? Então, é isso que vai acontecer. Pegando o dado inicial, quando nós plotarmos isso, eu vou obter uma atualização para o U1 e posteriormente para o U1. E a atualização vai ser dada pelo passo anterior. Tudo bem? Então, o passo o M, né, esse passo, o M, ele vai depender, quando for atualizar, né? Que vai ser esse M quando atualizar? Bem, quando esse passo M atualizar, ele vai ser o M mais 1. Esse M mais 1 vai ser o M mais 2, e assim sucessivamente. E vai atualizando dessa maneira, tá? E é assim que a gente vai identificar essa atualização. Pois bem, feito isso, nós sabemos como o problema já vai atualizar no tempo, agora falta fazer o quê? Ó? Já sei como é que vai atualizar. Agora chama o problema. Então, estou falando o seguinte para vocês, aqui com essa declaração, que com todas as declarações, quando eu coloco esse comando thewave, ele faz o quê? Ele vai chamar o problema thewave. O que é o problema thewave? Isso aqui. Então, com todas aquelas declarações, ele vai entender que tudo isso aqui ó, vai ocorrer nesse problema. Tá? E o que eu faço? Qual é o próximo passo? Eu peço para plotar a solução. Porque é isso que eu estou procurando? Eu não estou procurando a solução U, né? Então, eu peço para plotar a solução U, e é isso que ele vai fazer. Essa linha vai indicar o que para a gente? Vai indicar que eu vou estar escrevendo, né, o que está acontecendo com o passo de evolução sobre determinadas condições. Eu estou pedindo para ele me mostrar, com isso aqui, o que está acontecendo, por exemplo, com a norma L2, né, de U. Né? Então, o que está acontecendo? Então, eu vou olhar a solução, que eu sei que a solução vai ser U para a gente, né? Então, ele vai plotar a solução em cada passo de tempo, tá? Vai integrar e vai tirar a raiz quadrada, ou seja, ele vai nos devolver a norma L2, tá? Então, ele vai dizer, ó, a norma L2 no passo 1 vai ser tanto, no passo 2 vai ser tanto, então ele vai sempre atualizar para a gente o que está acontecendo. Tá? Então, isso aqui nos atualiza o que está acontecendo com essa expressão em cada passo de tempo. Ah, mas se eu não quero essa expressão aqui, ó. Ah, eu quero essa aqui, não gostei. Posso? Também sim, ele vai te atualizar esse comando que você acabou de declarar. Tá? Então, ele vai sempre estar atualizando para você aquilo que você vai declarar. Então, ele vai te falando, ó, eu tenho isso, eu tenho isso. Então, cada passo de interação, ele vai te atualizar o que você está obtendo com uma declaração. Tá? Então, pronto, tá aqui embaixo, inclusive, né, a declaração. E bem, feito isso, ó, se nós considerarmos lá no nosso problema a condição de Neumann, né, que é a nossa condição da fronteira de Neumann, quando ela for igual a zero, nós plotamos no estado final, a gente vai ter isso aqui, tá? Ou seja, quando eu olhar para o meu U, X, Y no tempo T final, né, eu vou obter isso como solução. Aí o natural vai perguntar, tá, mas se muda a condição de fronteira? Bem, considera, por exemplo, que a nossa condição de Neumann sobre a fronteira não é 0, é 1. Você obtém isso. Ou seja, condições diferentes sobre a fronteira vão te dar soluções diferentes. Né? Tem interferência direta. E, claro, isso aqui tudo está sendo programado, né? Claro, isso aqui voltando lá, né? Com esse programa eu já consigo gerar essas figuras. Tá? Então, o que pode acontecer ainda? Pode acontecer que no problema não interessa ainda, como nós tínhamos contado no primeiro dia, eu acho, no segundo dia, se nós fizermos condições de destino Neumann. Né? Bem, o problema basicamente é o mesmo. Né? Ocorre tudo da mesma maneira, né? Condição inicial, como o problema é formulado, só que agora aqui tem uma condição a mais, né? Tem uma condição de Dirichlet sobre uma parte da fronteira e Neumann sobre outra parte da fronteira. A explicação aqui, então, o M mais 1 é a mesma aqui de baixo para a derivada normal. É que em cada passo de tempo ele vai ser atualizado sobre a fronteira, com o valor H. Tá? Então, a programação muda um pouco. Por quê? Para programar a condição de Neumann, nós tínhamos a integral. Tá?
Se você quer programar Dirichlet em Neumann, você só precisa agora acrescentar a condição de Dirichlet. Né? Porque Neumann já está declarado aqui embaixo, como foi declarado anteriormente. Só que em Dirichlet só basta falar, ó, na fronteira, na parte da fronteira que te interessa, nós temos a função que vai descrever o valor dela. Tudo bem? E para programar ela é da mesma maneira, tá? Que foi dado anteriormente. Só que aqui, por exemplo, eu estou considerando aquela mesma região plana, que é um quadrado, tá? Então aqui, por exemplo, estou falando o seguinte, ó, que como é um quadrado, nós sabemos que tem 4 lados, né? 2 lados eu estou garantindo a nossa condição de Neumann, e em 2 lados Dirichlet, ou seja, eu vou ter a fronteira, que parte dela vai ser Dirichlet e outra parte vai ser Neumann. Tá? É isso que eu estou falando para vocês, porque lá quando nós estamos definindo aquele quadrado como sendo domínio, simplesmente aquele comando de mesh, square 2020, né? Nós temos um quadrado unitário com 20 pontos, né? E o programa nos diz que com aquela cara, quando declarar um quadrado daquele jeito ali, ó, aqui vai ser 1, aqui vai ser 2, aqui vai ser 3, aqui vai ser 4. Então ele faz essa etiquetação. Tá? É por isso que eu prefiro parametrizar, porque eu achei de C0, C1, para mim fica mais claro. Tá? Então, ó, aqui é o B1, como eu falei, né, porque tem um ponto de partida. Tá? Então esse aqui é o nosso problema misto. Tá? Duas condições de fronteira, uma parte de lista e outra parte de Neumann. Então, quando você pega aquele comando square, ele é isso que ele faz. Ele começa da base e vai seguindo o processo interno de parametrização, que ele mesmo já faz, né, já está interno na engenharia dele, e você não precisa parametrizar, já faz essa parametrização de graça. Já bem natural, tá? Isso nós queremos dirigir em Neumann. O mesmo problema, tá? Ó, aqui para G igual a 0, para G igual a 1, só temos condições de Neumann, né? E agora com o Dirichlet Neumann, que tem partes da fronteira que tem um determinado valor, ó, considerei Dirichlet, né, igual a 1 nessa parte, parte 1, parte 2, Dirichlet. E na parte 3, na parte 4, Neumann. Tá? Essas são as condições de Dirichlet lá que eu coloquei. Claro, nenhum carinho específico por isso não, tá? Nem tampouco um problema especial. Eu apenas especifiquei os valores para ficar claro onde a gente está atuando, tá? Pois bem, então, com isso a gente fecha essa parte da simulação, né, que de equação de ondas, né, porque o que eu queria abordar aqui basicamente era o domínio, né, como você discretizar o problema, como foi feito o elemento finito dele também, ou perdão, a diferença finita, porque elementos finitos falamos na aula passada, né, e quais são os tipos de luz que você pode trabalhar, como definir as condições de contorno, né? Se você tem mais de um, você pode fazer isso também, desde que você identifique muito bem quem é o seu contorno, tá? Essa forma aqui do square já é padrão, eu já identifico sendo 1, 2, 3 e 4, mas eu não gosto de enumerar esse negócio, eu prefiro chamar de C0, C1, C2, enfim. Então, se você dá aquele comando square, ele te prende a isso, você não consegue renomear as faces, tá? Tem que chamar de 1, 2, 3 e 4. Para quem busca praticidade, quer trabalhar num domínio como esse, está ótimo, isso aqui é o suficiente. Você já sabe como chamar 1, 2, 3 ou 4, e isso já vai estar diretamente ligado aqui, tá? Então, se nós quisermos chamar 1, 2, 3 ou 4, bem, sem problema. Nessa malha aqui, né? Você vai botar sobre 1, vai ter esse aqui, cadê? Aqui, ó. Sobre 1 e 2, essa vai ser a nossa condição de Dirichlet, né? Sobre 3 e 4, essa declaração indica a condição de Neumann. Claro, isso em 2 dimensões. Se fosse 3 dimensões, que tudo seria 3D, e aqui seria 2D, que identificaria as nossas condições de fronteira, sendo regiões planas, tá? Pois bem, agora eu vou mudar um pouco o foco, porque agora eu vou apresentar algumas coisas bem interessantes, a meu ver, né? Pode ser que vocês não achem interessante, sobre o FreeFEM. Porque, se vocês olharem, ó, nós estamos trabalhando em problemas de evolução, falando de equação do calor, equação da onda, tá? Em ambientes em que nós tivemos que programar o domínio, né? São todos domínios que nós programamos. Nós programamos uma circunferência, programamos um quadrado, um retângulo, né? Tudo nós parametrizamos. Só que nem tudo a gente consegue parametrizar, né? Porque, claro, por mais que a equação do calor e onda sejam problemas reais, pode ser que você precise de algo mais específico ainda.
um problema real. Mais real ainda, por exemplo, eu estou falando de equação de calor. Tá bom, a equação de calor descreve fenômenos naturais. Só que se você quer estudar a equação de calor em rocha, né, problemas geotérmicos, por exemplo, como é a condição de calor numa pedra, no mármore, ou no ferro, enfim, você consegue, ou seja, você precisa de figuras reais para a simulação de um problema real. Tá? Então, aí você olha assim, free frame, um dia eu vou parametrizar uma coisa como essa. É possível? Não é possível. Tá? Mas a vantagem é que você pode criar domínios distintos em outros ambientes e trazer para dentro do free frame. Isso é possível. Então, por exemplo, no Gmesh. Tá? No Gmesh, o Gmesh é um software que ele gera para você domínios como você queira. Tá? Então, você vai gerar determinados domínios, vai botar volume, se quiser, sua superfície, vai... Enfim, você pode mexer como você queira aqui, né? Volume, superfície, curvas, o que você quiser. Você pode gerar no Gmesh, salvar num formato .msh ou .mesh e levar para dentro do FreeFrame. E trabalhar um problema dentro do FreeFrame. Ou seja, o problema que nós temos agora de trabalhar em situações reais acaba sendo contornado pela ausência de uma parametrização de tudo que existe, né? Ou seja, eu quero trabalhar em problemas diversos, de mecânica. E como é que eu vou fazer isso no FreeFrame? Não tem como parametrizar, né? Então você busca outros ambientes que possam fazer esse tipo de figura e puxa para dentro do FreeFrame. Só que não é qualquer formato que o FreeFrame vai ler. Tudo bem? Então o FreeFrame costuma ler esse formato, .msh ou .mesh. Se você faz isso, leva no FreeFrame, você consegue ler. Então você tem que tomar um cuidado extra ainda. Por quê? Porque você pega uma figura como essa, gera, leva para o FreeFrame e manda plotar mesh TH. Pode ser que você não consiga. Porque o mesh TH vai plotar apenas áreas planas. Ou figuras planas. Então, se tem uma superfície, aí você tem um comando mesh S. Se você tem volume, mesh 3. Então, sempre você vai ter que ficar ligado nessas coisinhas, tá? Então, por exemplo, essa figura aqui, eu gerei no Gmesh. Eu quero levar para o FreeFrame, como é que fica? Fica legal? Né? Claro, aqui eu não abri para mostrar o volume, como fica por dentro, mas se você quiser, pode fazer isso tranquilamente, tá? Então, levei para o FreeFrame. Aí, por exemplo, aqui, ó, a ilha de Taiwan. Né? Por que é interessante estudar uma coisa como essa? Né? Por exemplo, tem alguns softwares que fazem segmentação. Né? Tem Taiwan, que é uma ilha, você pode segmentar ela com uma ferramenta de CAD, né? O AutoCAD, por exemplo, você pode fazer isso. E existem ferramentas, na verdade, de geoprocessamento que você consegue como fatiar, né? Como criar camadas e sair gerando todo um determinado volume. Né? Então, isso aqui, por exemplo, foi tirado com a ferramenta CAD, né? Foi feito o recorte, foi feita a segmentação dele, né? E se gerou uma região, né? Uma região real. Tá? Aí você, que legal, mas beleza, para que serve isso também, né? Bem, você pode estudar, num caso como esse, um problema de evolução de ondas, né? Existem equações diferenciais parciais que descrevem o movimento de ondas oceânicas, descrevem o movimento de tsunami, então você consegue, por exemplo, fazer um estudo aqui, né, desse tipo. Tem até um trabalho que saiu agora, acho que ano passado, de um cara que ele faz o estudo e usa o FreeFrame para poder fazer as simulações. Ele traz um ambiente, né, faz as simulações dele, né, considerando que um lugar como esse tem um rompimento aqui, né, tem um rompimento da placa tectônica, então se tem um rompimento, a água entra nesse rompimento, só que depois ela sai. E nessa saída gera um movimento de onda, né, então tem propagação, gera ondas altas, né, então pode ser que você consiga fazer estudo, pode ser não, você consegue fazer estudo de propagação de ondas, né, antes de chegar em determinado lugar, para saber o que pode ser feito, por exemplo. Pois bem, então, duas possibilidades já, né? Podemos trabalhar em regiões que a gente não consegue facilmente parametrizar, né? Como é que eu vou parametrizar uma ilha, né? Então, você consegue trazer em um ambiente CAD para dentro do FreeFrame e consegue fazer estudos diversos de acordo com a sua necessidade. Ou seja, estou mostrando para vocês opções de trabalhar com coisas reais dentro do FreeFrame, tá? Mas, claro, se é dentro do FreeFrame, me interessa estudar algum tipo de equação diferencial parcial. Então, se tem uma equação diferencial parcial
que você tem interesse em estudar em problemas reais, você pode ir para esse tipo de problema, né, ou trazer para dentro do FreeFrame figuras reais e fazer isso, tá? Para quem é da engenharia, por exemplo, você tem a possibilidade de trabalhar no FreeFrame ainda com vigas elásticas, né? Você consegue também trabalhar. Isso aqui é uma opção da biblioteca do FreeFrame, em que você tem uma posição inicial de uma viga, tá? E após analisar a elasticidade dela, né? Você vê o quanto ela consegue se curvar, e você consegue obter como era antes, como ficou depois, né? Então, você consegue estudar equações de vigas elásticas, por exemplo, dentro do FreeFrame. Tem equações para isso, e você consegue também simular o quanto ela consegue curvar, enfim. Você tem possibilidades também. Então, o pessoal que trabalha com engenharia pode trabalhar no FreeFrame, que tem muita ferramenta para trabalhar, tá? Outra coisa interessante, que agora, só vendi o peixe do FreeFrame, né? Agora eu vou vender o meu, né? O que eu estou fazendo atualmente com o FreeFrame, né? Bem, além de problemas de controle, eu comecei agora a me interessar em trazer, né, problemas reais para dentro do FreeFrame. Né? Eu mostrei anteriormente alguns, e agora eu me interessei em alguns particulares. Né? Eu e alguns alunos aqui da minha universidade, nós estamos trazendo imagens médicas de sistemas vasculares para dentro do FreeFrame. Então, como é feito isso? Você pega uma imagem no formato DICOM, que é imagem de ressonância magnética, tá? E você consegue, por exemplo, você consegue uma imagem de ressonância magnética identificar a aorta. Tá? Então, você identifica a aorta ali, beleza, e você quer estudar um pedaço da aorta onde possa ter uma obstrução, tá? Então, seja lá por uma placa de gordura, o que seja. Então, beleza, eu vou para esse sim vascular, ou qualquer outro editor de VMTK, eu consigo fazer esses cortes de imagens DICOM, né, e levar para dentro do GMesh. Para quê? Uma vez que eu corto essas imagens e trago para dentro do GMesh, eu consigo malhar essas regiões, ou seja, uma estrutura vascular, eu consigo adaptar ela para uma geometria ao qual me interessa. Dentro do GMesh você pode usar uma discretização do espaço, né, ou elementos finitos triangulares ou retangulares, tá? Então, eu começo a preparar dentro do sistema vascular a minha imagem, gero a malha dentro do GMesh, faço as adaptações que são necessárias para mim, para gerar regiões de base triangular, né? Ou seja, elementos finitos triangulares. Por quê? Porque eu tenho interesse em estudar isso dentro do FreeFrame. Então, depois eu trago ela para dentro do FreeFrame. Então, eu vou no editor de DICOM, corto o que eu quero, levo para o GMesh, malho de forma triangular, porque a forma triangular é a única que o FreeFrame consegue identificar. Tá? Então, feito isso, ó, isso aqui é uma imagem, tá? da aorta femoral. Então, foi pego o sim vascular, né, e os meninos fizemos umas secções, né? Cortamos aqui e cortamos aqui. Por enquanto, só para fins de experimento, para saber se estava certo, tá? Fizemos esses cortes. E beleza, fizemos esses cortes aqui e levamos para dentro do FreeFrame. Ou, perdão, para o GMesh. Quando a gente leva para dentro do GMesh, conseguimos introduzir volume, faces, né? Por que faces, né? Porque se nós estamos trabalhando na aorta, bem, faz sentido falar o fluxo de sangue, né? Então, nós temos um fluxo de entrada, nós temos os canais de saída. Então, vale a pena estudar escoamento de fluidos aqui dentro. Então, cortei aqui e tal, e trouxemos para o GMesh. No GMesh, identifiquei as faces, gerei volume, gerei a malha triangular, que é a malha que me interessa, salvei no formato .msh, que foi o que eu disse anteriormente, que o FreeFrame lê isso, e consegui também trazer essa imagem para dentro do FreeFrame. Então, essa é a imagem que está sendo lida agora pelo FreeFrame. Então, partindo de uma imagem médica, eu consigo uma imagem para ser trabalhada no FreeFrame. É a utilidade disso, né? Como eu falei, você pode trabalhar escoamento de fluidos. Então, tem vários autores, tipo Afro Quarteroni, Alisson Madsen, que eles trabalham com estudo de equações de Navier-Stokes dentro
de tubulações vasculares. Então, tem uma utilidade muito grande, né? Você começa agora a buscar problemas médicos reais, em que você precisa avaliar o que está acontecendo com o fluxo de sangue, por exemplo, né? Então, é algo que conseguimos fazer agora, né? Eu e esses meninos da computação conseguimos fazer isso, né? Então, giramos agora domínios para trabalhar no FreeFM, que pode agora ser trabalhado problemas de escoamento de fluidos, tá? Mas muito tem que ser feito ainda, né? Claro, isso aqui é só a imagem do domínio que está sendo feito, né? Falta muita coisa, né? Para introduzir aqui equações Navier-Stokes. E, posteriormente, para que a gente controle a habilidade, é até buscar uma forma de controlar algo em um ambiente como esse, né? Porque é possível, né? Como eu falei, você pode simplesmente pensar na aterosclerose, que basicamente é a formação de placas de gordura, imaginar que tem uma placa de gordura presa e como ela está influenciando o escoamento de um fluido. O que pode ser feito para controlar isso, por exemplo, né? Então, é um problema interessante que pode ser estudado, né? No controle local, enfim. Tem que ser pensado melhor ainda. E, pois bem, gente, isso aqui era o que eu tinha para falar para vocês, tá? Sobre o que eu tenho como importante de FreeFrame. Tem muita coisa ainda que pode ser dita, né? Mas, como é um mini curso, né? Eu tentei me ater ao que era mais importante. Como eu falei, no finalzinho, mostrar o que pode ser feito, né? Atualmente, e como avançar em alguns problemas, pelo menos a ideia de que sentido seguir alguns problemas reais. E é isso, gente. Muito obrigado a todos, viu? E dou por encerrado a aula de hoje.